Uma pergunta super frequente no consultório. Doutor, tem certeza que precisa dilatar a pupila? Hoje eu quero falar sobre isso. Quais são os pontos importantes sobre esse assunto? Por que é tão importante dilatar a pupila na hora do exame oftalmológico? Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Você já se perguntou por que é tão importante dilatar a pupila durante o exame oftalmológico? Tem paciente que chega para mim e fala assim: Dr. Gilson, já ouvi falar que somente criança precisa pingar colírio. Isso é verdade mesmo? Como que funciona? Quando a gente faz um exame de refração, isso pode ser feito através de uma refração dinâmica ou através de uma refração estática. Refração dinâmica é quando a gente não usa o colírio, e a refração estática é quando a gente usa o colírio, um colírio midriático. O ponto é, pode acontecer alguns tipos de resultados diferentes um do outro. Quando a gente usa uma refração dinâmica, e principalmente se o médico não tiver tanta experiência assim com esse tipo de refração, eu sei que é um assunto um pouquinho difícil de explicar, mas o nosso cristalino ele tem a capacidade de alterar a sua forma através da ação do músculo ciliar. E o nome desse processo é acomodação, ou seja, o cristalino pode acomodar e com isso criar um grau que não é o grau real. Por exemplo, a gente faz um exame numa pessoa adulta e o resultado desse exame pode ser um grau de miopia, um grau negativo. E aí, na hora que a gente pinga o colírio e dilata a pupila, ou seja, a gente paralisa a ação do músculo ciliar e automaticamente a gente paralisa o cristalino. Com isso, passa a não incomodar mais e muda completamente o resultado da refração. Pode, por exemplo, sair de um grau negativo, como tinha dado, para um grau positivo, ou seja, aquele primeiro resultado não era o resultado real. Esse paciente, ele não tem miopia, ele tem um pouquinho de hipermetropia. Então, como que eu vou saber para poder diferenciar uma coisa da outra? Primeiro, através de muito estudo por parte do médico. E segundo, um fator muito importante, que é a experiência do médico nessa parte do exame oftalmológico. Um outro fator que eu acho de extrema importância é o entendimento do paciente daquilo que ele está enxergando quando ele faz o exame oftalmológico, de forma que ele forneça para o médico exatamente a resposta mais correta. Então, mais uma vez, quando a gente dilata a pupila de um paciente, a gente está impedindo a ação do músculo ciliar e com isso paralisando o cristalino. Assim, esse paciente, o cristalino desse paciente não vai acomodar mais e eu vou obter o grau real dessa pessoa. E claro, a explicação disso não é tão simples assim. Estou tentando ao máximo fazer um resumo só para você entender mesmo. Só que basicamente é isso. E outra vez, existem várias variações nessa explicação, é bem detalhado, mas de forma geral é isso. A gente tem que levar em consideração a idade da pessoa, a intensidade dos sintomas, o tipo de função que essa pessoa exerce, entre outras coisas. E um dia eu vou dar uma aula bonita sobre isso, mostrando algumas diferenças entre miopia e hipermetropia. E aí você vai ver que bacana que é, que legal que é esse assunto. E o que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer uma prescrição de óculos, por exemplo. É muito bonito isso. E só para você entender, a refração é um dos pontos importantes de um exame oftalmológico. Muita gente acha que uma consulta oftalmológica é só trocar o grau do óculos. Não é isso. Isso é uma parte do exame. Agora, um exame completo, um exame bem feito, ele envolve medir a pressão dos olhos, fazer o exame de fundo de olho, fazer a acuidade visual da pessoa, avaliar a motilidade ocular, o nervo óptico, a córnea, o cristalino, a retina. Tudo isso tem que ser muito bem feito para ter certeza que esse paciente não tem nenhuma alteração importante que possa comprometer a visão dele. E sobre isso que eu acabei de falar, eu quero citar aqui um segundo ponto importante de por que dilatar os olhos na hora do exame. Eu quero falar sobre o exame de fundo de olho. Para a gente conseguir fazer o exame de fundo de olho de uma forma bem feita, de uma forma bem detalhada, quanto mais dilatado tiver a pupila desse paciente, mais detalhes a gente vai conseguir visualizar. Isso é muito importante. E se esse paciente não tiver com pupila bem dilatada, a gente não consegue fazer isso de uma forma bem completa, de uma forma correta. E só para você entender, a gente consegue visualizar o polo posterior da retina, o nervo óptico, os vasos da região macular, a periferia da retina. A gente pode visualizar, por exemplo, uma cicatriz da retina, um aumento da escavação do nervo óptico, que pode indicar um glaucoma. A gente pode fazer um diagnóstico de uma retinopatia diabética, uma retinopatia hipertensiva e muito mais. Tudo isso através do exame de fundo de olho. E para isso, quanto mais dilatado tiver, melhor.
Eu falei sobre glaucoma, retinopatia diabética e retinopatia hipertensiva. E sobre isso, eu vou deixar aqui os links desses vídeos, onde eu explico de forma tranquila, bem fácil esse assunto. Isso é muito importante. O canal está sendo construído de acordo com aquilo que as pessoas vão deixando nos comentários, ou aqui, ou até mesmo no Instagram. Então, os pacientes muitas vezes me pedem no consultório para poder falar sobre algum tema. Então é muito importante você deixar no comentário os assuntos que você quer que a gente aborde aqui. Quanto mais assuntos, quanto mais as pessoas pedem, mais conteúdo vai ter no canal. Uma outra coisa que eu tenho pedido para as pessoas é deixar aqui o que você digitou no Google que te trouxe até o canal. E assim eu consigo entender, eu consigo mapear, fica mais fácil facilitar a busca dos conteúdos, ou seja, a gente vai entendendo melhor como aumentar a abrangência do canal. Isso é muito importante. Então deixa nos comentários o que você buscou que acabou te trazendo até aqui. Bom, um outro ponto muito importante que eu vejo na hora de fazer o exame de um paciente com a pupila bem dilatada é o seguinte: o paciente fala assim: ah, doutor, eu já passei dos 60 e me falaram que nessa idade não precisa dilatar mais. E olha que interessante, nessa fase é muito comum o início do desenvolvimento da catarata. E essa formação da catarata, ela pode influenciar no grau de óculos que a pessoa usa. Agora, o que uma coisa tem a ver com a outra? Quando eu dilato a pupila, eu consigo ver de forma precisa a parte periférica do cristalino. E é muito comum a gente ter o início de formação da catarata nessa fase, justamente nessa fase e justamente nessa parte do cristalino, na parte periférica dele. A gente chama de catarata cortical periférica, que é diferente da catarata central, que é a parte mais central do cristalino, por onde os raios luminosos passam. E se eu não dilatar bem essa pessoa, eu não consigo visualizar essa parte do cristalino. Tem um outro tipo de catarata que chama catarata subcapsular posterior. Ela é muito comum em paciente diabético e é comum também em pacientes que usam corticoide. Assiste depois o vídeo que eu falo sobre esse assunto. Corticoide causa catarata? E tem um outro vídeo que chama Catarata, quando operar? E nesse vídeo eu explico de forma super fácil esse assunto. É fácil de entender. Então, quanto mais dilatada tiver a pupila da pessoa, mais fácil vai ser a avaliação do cristalino dessa pessoa, desse paciente. E só para você saber, existe um tipo de catarata que a pessoa pode até nascer com ela, e a pessoa chega na idade adulta sem receber um diagnóstico correto, justamente porque fez um exame sem dilatar de forma correta. Chama catarata polar. Doutor, catarata polar, como assim? Nunca ouvi falar nisso. Catarata polar. Então precisa dilatar bem a pessoa para poder conseguir ver esse tipo de catarata, esse tipo de opacificação. Tudo bem? Ficou claro? Consegui explicar? Olha, esse assunto é um assunto muito importante. Tem que ficar muito claro isso. A gente tem que ter total cuidado com a saúde ocular. Os nossos olhos são muito importantes, entre os nossos 5 sentidos. Não que os outros não sejam, são também, mas a gente precisa cuidar bem dos nossos olhos. Depois, assiste este vídeo que eu vou deixar aqui. Eu passo muitas orientações importantes sobre esse assunto. Quem puder, compartilhe. Quanto mais pessoas tiverem acesso a isso, mais a gente vai conscientizar a nossa população sobre a saúde dos nossos olhos. Quanto mais, melhor. E para quem tiver Instagram, quem gostar desses assuntos, confere depois meu Instagram. Eu tenho deixado lá todo dia algum tipo de orientação. Saúde, medicina, oftalmologia de uma forma geral. Coisas boas para a nossa vida de uma forma bem ampla. Eu deixo lá todo dia alguma coisa bacana. Inclusive sobre alimentação. Tudo que tiver relação com a parte oftalmológica, com a parte ocular, eu deixo lá, todo dia. Tem ficado muito legal e está ficando bacana. E é isso. Fazer uma dilatação da pupila bem feita na hora do exame oftalmológico é de extrema importância, mas é claro, tem situações que a gente precisa fazer a refração sem dilatar. É o famoso cada caso é um caso. Tudo bem? Mais uma vez, um grande abraço e até o próximo.